Olá, esse é meu vídeo, candidato Thiago Vinícius Mantuano da Fonseca, com vistas à seleção aberta pelo edital 169 de 2023 da UESC para a vaga de professor formador do ensino à distância na pós-graduação em estudos do Atlântico e da diáspora africana, especificamente no grupo DAF 6 e, mais especificamente ainda, vou apresentar com relação à disciplina Educação, Gestão e Políticas Públicas. Como eu disse, meu nome é Thiago Mantuano, eu sou historiador, bacharel e licenciado em História pela UF, mestre em História pela UF, doutor em História pela UF, título obtido em 2022. Tenho experiência na docência formalmente desde 2015. Para esse vídeo eu preparei uma aula que poderia integrar a disciplina Educação, Gestão e Políticas Públicas. Uma aula básica sobre a organização da educação no Brasil no tempo recente, pelo menos da transição à democracia aos últimos anos desde a Constituinte. Nós podemos iniciar uma exposição sobre a organização da educação no Brasil fazendo um arrazoado teórico a respeito da relação entre educação e política. Segundo Adolfo Vasquez, em seu clássico Filosofia da Praxis, educação e política são das atividades humanas mais teórico-práticas. Significa dizer que aonde a praxis, esse conceito que une teoria e prática, um grau de subjetividade que é de alcance apenas dos humanos, educação e política são possíveis graças ao nosso nível de subjetividade, de abstração. Tanto a educação quanto a política são tarefas humanizadoras para Vasquez. Elas apresentam a humanidade aos próprios seres humanos, de forma contínua e repetida, reiterada, correto? E elas se unem num nível de organização para o desenvolvimento da própria espécie. O ser humano tem uma capacidade, uma valia de trabalhar não apenas para a manutenção da sua sobrevivência, para se reproduzir, mas sim para avançar e melhorar como espécie, correto? E a educação, evidentemente, é um instrumento privilegiado, junto com a política, conformam um bloco onde a praxis faz com que os seres humanos avancem nas suas condições de vida e mesmo de trabalho. Apoiado em Demerval Saviani, no livro Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação, podemos dizer que o trabalho educativo, abre aspas, é o ato de produzir direta e intencionalmente, e cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. A partir de agora, pensando a organização da educação no Brasil, a gente tem que percebê-la não só a partir da prática educativa, mas que ela é resultado também da política. Essas duas dimensões da vida humana tão práticas, ou seja, tão teóricas e práticas ao mesmo tempo. Primeiro é importante que se diga que a organização da educação brasileira, na atualidade, é fundada em marcos legais de luta contra o tecnicismo e o rebaixamento da qualidade da educação pública legados durante a ditadura militar. A própria Constituição de 88 afirmava princípios e garantias que eram exatamente a negação do que se expressava na organização da educação brasileira do período militar. Esses princípios eram a igualdade, a liberdade, a gratuidade, o pluralismo, a democracia, a qualidade e a valorização da educação pública. Algumas garantias bem pragmáticas foram a inserção da creche e da pré-escola, a universalização da alfabetização como meta, o que, evidentemente, acarretou um ano letivo específico na trajetória dos educandos para a alfabetização, aquilo que na década de 90 e 2000 conhecemos como as classes de alfabetização, hoje primeiro ano do primeiro ciclo do ensino fundamental,
a obrigatoriedade de oferta do ensino fundamental e a tendência à progressiva expansão e generalização do ensino médio. Também na Carta de 88, ficou claro o compromisso com a maior oferta de ensino superior, profissionalizante politécnico e não tecnicista, e com o avanço da educação de jovens e adultos e do turno noturno. Todas essas medidas foram uma resolução contra o caráter propedêutico, em alguma medida, das diversas organizações da educação no Brasil até a ditadura, mas também o caráter rebaixado e tecnicista da forma de profissionalização em que estava assentada a organização da educação brasileira. Veja, no entanto, essa estrutura, que comporta princípios justos e garantias extremamente ousadas, tem uma dinâmica interna distorsiva. A maior parte das unidades escolares, professores e educandos está sob responsabilidade dos municípios. E são os municípios que têm a menor capacidade de arrecadação exatamente para fazer face às necessidades de infraestrutura, de pessoal e tudo mais necessário para que o processo educativo seja bem sucedido. Para corrigir, na própria Carta Constitucional, uma parte dos recursos do governo federal tinha que chegar até os municípios, mas especialmente ao ensino fundamental, obrigatório, para o financiamento dessas atividades. Mesmo assim, o governo federal, ao longo desses anos, criou um mecanismo que, apesar de fazer chegar diretamente os recursos até os municípios e diminuir a distorção salarial entre a maior parte dos contingentes de professores que está no ensino fundamental e uma pequena parte dos contingentes de professores que está no ensino superior, esse mecanismo é o Fundeb, mesmo assim ele diminuiu a obrigatoriedade do governo federal de proporcionalmente alocar recursos seus destinados constitucionalmente à educação para o ensino fundamental. A princípio, 50% da execução orçamentária do governo federal para a educação deveria ser destinada ao ensino fundamental. Com a instituição do Fundeb, isso caiu para 30%. No entanto, a insuficiência dos estados para financiar o ensino médio, a ausência da atuação direta do governo federal no ensino fundamental, não são problemas isolados. No próprio ensino superior, a nacionalização é incipiente. Há uma grande desigualdade das atividades de pesquisa e com concentração grande na formação de recursos humanos altamente qualificados em grandes centros. É verdade que uma série de políticas de inclusão abriram as portas e expansão, abriram as portas do ensino superior para pessoas das classes dominadas. Isso é uma realidade. No entanto, as condições precarizadas introduzem no ensino superior desafios já observados no ensino básico desde a década de 90. A organização da educação brasileira avança, especialmente face ao que existia em tempos autoritários, mas é necessário ser crítico para que esses avanços continuem acontecendo e lutemos para acabar com as contradições entre seus princípios e garantias e a prática vivida.